Muito bem. Aplaude ele mais uma vez. Amém, amém, igreja. Glória, glória, glória a Deus. Vem aqui me dar um abraço, o grupo do louvor. Vem aqui, vem. Só porque estou com esse pé carente, que eu nunca vi, que vocês vão dar tudo no pé. Esse pé está mais carente que um poodle lá em casa. Glória a Deus. Estamos juntos, filhão. Estamos juntos. É ungido esse quando louva. Eu já falei isso para ele. Podemos sentar, queridos. Glória a Deus. Mais uma vez, paz do Senhor Jesus seja com vocês, amados. Tá bom. Tá bom do jeito que tá ótimo. Quantos amam o Senhor Jesus aqui? Dá glória a Deus para mim. Quantos confiam no Senhor Jesus de verdade? Nós vamos arrebentar, queridos. O que está vindo sobre nós já é irrevogável. O que Deus já liberou não tem mais retorno. Eu creio nessas coisas. E estou feliz pelas cadeiras de vocês. A igreja está bem cuidada de cadeira agora. Parabéns aí, o pastor Denei e o grupo que está cuidando. Senhor, meu Deus e Pai, fala conosco na Tua Palavra, regenera as nossas vidas, transforma as nossas mentes no poder, na unção da Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém. Como já é do conhecimento da maioria, o título da palavra de hoje é literalmente situações que apenas dependem da oração. Uma vez na andança, a Casa Firme não existia ainda, eu fiz um jejum prolongado e eu recebi um poder que eu queria, de curas na época, milagres, não só curas como milagres. E conforme eu atuei nesse poder, no primeiro, por segundo, por no máximo terceiro culto, começou uma insatisfação em mim. E eu olhava, eu falava, Deus, mas eu podia ver muito mais do que estou vendo agora. E aí me senti mal. Fui à noite orar no monte, perguntar a Deus, pedir perdão a Deus. Senhor, estou sendo ingrato, o Senhor te fez tanto nesses 3 dias, eu estou desse jeito porque o Senhor falou para mim, você não é ingrato. O meu espírito que em você habita nunca vai te deixar se acomodar, mesmo com as coisas que eu te dou. Ele sempre vai te puxar para coisas maiores. E ele falou comigo de portas. Uma porta que se abriu, ele vai te puxar para várias. Um poder que eu liberei, ele vai te puxar para querer vários. O que Deus quer fazer na vida da gente, queridos, é literalmente a gente não se acomodar. O que Deus quer fazer na nossa vida ultrapassa tudo que vimos ou um dia pensamos. Em Atos capítulo 3 aconteceu porque lá no monte naquele dia, o Senhor falou para mim desse episódio dos discípulos. Ele falou, você não viu como foi a origem da caminhada dos discípulos no meu poder? E ele me falou sobre esse Atos 3, 4 e 5. Em Atos 3, do 7 ao 11, pela primeira vez os discípulos vão fazer um milagre quando o Senhor Jesus não está, porque ele já ressuscitou. E aí nós temos então um coxo de nascença que é curado. Tomando-o pela mão, Atos 3, 7, pela mão direita o levantou, Pedro levantou o enfermo. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram, de um salto se pôs em pé, pois passou a andar. Entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo andar e a louvar a Deus. Reconheceram ser ele aquele que estava esmolando, assentado à porta formosa do templo. Se encheram de admiração, assombro por isso lhes acontecera. Apegando-se o enfermo, que agora é curado, a Pedro e a João, todo o povo correu atônito para junto deles. Então, no capítulo 3, eles estão experimentando o primeiro milagre sem precedentes em Israel. Um coxo de nascença, todos os líderes religiosos não curaram mesmo, e está aí, está normal. Então, na nossa matemática, vamos trabalhar esse milagre, vamos projetar, vamos testemunhar, vamos pulverizar. Mas a atitude imediata dos apóstolos não foi essa. No capítulo 4, 29 ao 31, eles pediam mais poder. Diga comigo, mais poder. Então, em Atos 4, 29 ao 31, agora, Senhor, olha para as ameaças dos fariseus aí, que querem nos impedir de pregar, e concede a nós, teus servos, que anunciemos com toda a intrepidez tua palavra. Eles querem mais poder. Enquanto estendes a mão para fazer curas, a primeira funcionou, queremos mais. Fazer curas, prodígios, sinais por intermédio do nome do teu santo servo Jesus.
Aí veio a aprovação do Espírito Santo. O Espírito Santo não falou, seus ingratos, peçam perdão. Ajoelhem aqui, peçam perdão a Deus por essa irreverência. Ele não falou isso. Tendo eles oraram, tremeu o lugar onde estavam reunidos todos, ficaram cheios do Espírito Santo. Então ele aprovou 100% a ideia. Você vê que essa coisa deles, queremos mais, não significa que são ingratos, que têm amnésia temporária consentida de esquecer tão rápido algo tão grande que Deus fez. Não. A gente vê um impulso do Espírito. Olha, pede mais, Deus quer te dar mais. A você eu te digo, não importa se é na saúde, se é nas curas, no ministério, na família, nas finanças, Deus sempre quer te dar mais. E com intrepidez anunciavam a palavra de Deus, versículo 33, com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. Capítulo 5, 14 a 16, e crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto de homens como mulheres, apegados ao Senhor, a ponto de levarem enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando esse passasse, se projetasse em alguns deles. Afluía também grande multidão das cidades vizinhas a Jerusalém, levando doentes atormentados de espíritos imundos, e todos eram curados. Então, esta coisa deles verem o coxo saltar, a multidão tão maravilhada, e eles em seguida quererem mais poder, isso não é coisa de crente ingrato, não. Não é soberba. O que Deus tem para fazer na tua vida, vou repetir, nos projetos de Deus vai muito além do que você andou pedindo até aqui. Outro fator interessante, em Marcos 11, 20 a 24, o próprio Senhor Jesus fala assim para eles, eu gostaria que vocês desejassem mais. Em Marcos 11, 20, o Senhor tinha olhado para uma figueira que não dá fruto, que é a lei. Ele querendo dizer, a lei secou, agora é a graça. Então aquela árvore que figura da lei, vamos lá. Em Marcos 11, 20 a 24, passando eles pela manhã, porque o Senhor falou, seca, lei, acabou. Ninguém mais anda com Deus pela lei. Então ele falou, seca a árvore. Passando eles pela manhã, viram que a árvore secara desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou, mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Ao que Jesus lhes disse, tende fé em Deus. Ele não falou, é verdade. Grande foi esse milagre. E que é? Árvore centenária, secar de um dia para o outro em 3 dias, não é normal. Ele poderia dizer, que bom que vocês notaram o tamanho do poder de Deus. Mas ele estava lá para ensinar, não é para se projetar. Então, qual é a próxima frase dele? É impulso da fé. Tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te, lança-te ao mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso que vos digo que tudo quanto pedirdes em oração, crede que recebestes e será assim convosco. Ele fala, milagres muito maiores têm para acontecer do que esse da figueira. Não é ingratidão, não é amnésia temporária. É Deus te falando, eu tenho coisas muito maiores. Pastor, aonde vai nos levar essa pregação toda hoje? Eu já vou te adiantar. A parte final vai dizer para você que tem coisas na vida da gente que a gente não vai poder resolver. Tem pessoas que vão nos trazer quadros que só o poder de Deus. Nós podemos ser confrontados na nossa vida, ou com sonhos, desejos, ou com problemas que com essas mãos não há como resolver. Só o poder de Deus pela oração. Dá para dar glória a Deus aqui? Então vamos continuar, que agora a gente está se entendendo melhor. Parte B. Natanael chega, ele é impactado, porque o Senhor elogia um rapaz que nunca viu na vida. E quando o rapaz pergunta, de onde o Senhor me conhece para falar assim da minha vida? Porque Natanael era sincero mesmo. O Senhor fala para ele, você estava debaixo de uma figueira fazendo pactos com Deus. Quem recebeu aqueles pactos foi eu, recebi daqui. Quem que não ficaria extremamente impactado? Então, em João 1,48, perguntou-lhe a Natanael, de onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus, antes de que Filipe te chamasse, eu te vi quando estavas debaixo da figueira, onde se faziam pactos com Deus lá. Então exclamou Natanael, mestre, tu és o Filho de Deus, tu és Rei de Israel. Qualquer um de nós queria, vamos aplaudir o milagre, porque foi grande. O dom da revelação, o dom que foi usado aqui não é profecia, revelação. Ver o que passou com uma precisão ímpar. Poderíamos dizer, Espírito Santo, te louvo, olha o tamanho. Mas o Senhor não fez isso.
Nos 50, ao que Jesus lhe respondeu: porque te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Daqui em diante coisas maiores verás. Não é que ele está anulando, não é que ele está menosprezando o milagre anterior. Mas repara que ele já nos empurra para coisas maiores. Quantos aqui conseguem crer que Deus vai fazer coisas maiores? Em Isaías 43, 18 a 21, Deus olha para a nação dele e diz: eu não quero mais você preso a coisas grandes que eu já fiz. Eu quero que você me chame à existência o que eu ainda não fiz, porque o que ainda não fiz sempre vai ser muito maior do que antes feito. Em Isaías 43, 18, não vos lembreis das coisas passadas. Ali ele estava falando de quando ele abriu o Mar Vermelho, de quando ele matou Faraó. Então ele fala: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis, não façam memória das antigas. Eis, versículo 19, Isaías 43, 19. Eis que faço coisa nova que está saindo à luz. Está vendo? Está dizendo coisa maior, está para vir. Eu vou liberar coisas maiores. Porventura não o percebeis? Aí ele fala: vou pôr um caminho para o meu povo. No 20, meu povo vai ver minha glória. 21, ao povo que formei para mim, para me celebrar o meu louvor. Deixa eu te falar algo e um detalhe triste. No mesmo capítulo 43, o versículo seguinte, versículo 22, ele está dizendo para aquele povo: não fique preso ao que fiz lá tempo atrás e você já não ora, não busca. Eu tenho para fazer algo muito maior do que o que já passou. Mas no 22 ele diz para eles: lamentavelmente você não vai ver isso. Por quê? Porque vocês não oram. No 43, 22, contudo, não me tens invocado, ó Jacó, de mim te cansaste, ó Israel. Ele fala para eles: pela oração vocês chamariam algo muito maior do que eu já fiz. Satanás quer te impedir de orar. Porque ele vai dizer para você: você já recebeu muito, já viu muito, para que essa tamanha ingratidão? Você está ainda pedindo, você não tem vergonha na cara? Você é tão ingrato ou ingrata que você esquece tudo que Deus fez, está pedindo coisas maiores. Não se esqueça que o Deus desta Bíblia está te instigando a isso. Ele só está dizendo: não esqueça que o veículo para isso é a oração. Não pare de orar, povo de Deus. Tudo que você viu até agora não é nada comparado ao que está para vir. Pastor, Deus já me deu tanto. Ele vai te dar 1000 vezes mais. A oração não conhece limites. Dá para dar um glória a Deus aqui? Agora, em Isaías 40, 31, fala que nós somos comparados à águia. Eu vou te ensinar hoje algo sobre estarmos em prontidão na oração. Em Isaías 40, 31, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como, o que diz na Bíblia? Águias. Correm, não se cansam, caminham, não se fatigam. Diga comigo: renovar das forças. A Bíblia nos compara à águia e nós sabemos que subir é pela oração, comunhão com Deus. A águia, elas tem fases, isso alguns dão como idade, não é verdade. Porque depende da trajetória da águia, se ela atacar as presas em pedregulho, o bico e as garras dela gastam muito mais rápido do que aquela que caça no deserto onde tem areia. Então, é o estado da águia. Chega uma hora, ela percebe, ela vai fazer aquele voo rápido, ela não consegue, ela percebe que entre as penas já tem muito vão, estão muito abertas essas penas, as raízes delas. Ela vê que as garras não estão segurando bem, elas estão gastas, estão quebradas. O bico dela não está agarrando bem a presa, para mastigar também. Ela faz isso. Vai me dizer que são todas, nem aqui nem no Japão. Não são todas, a maioria. Vamos dizer assim, as mais sábias, as mais maduras. Elas vão a um lugar alto, hoje chamamos pela oração. Todos para orar subiam no monte, Moisés, Elias, etc. Então ela vai em um lugar alto, entre as rochas. E lá, ela começa a bater o bico, por isso que muitas não querem. Bate o bico, bate com violência mesmo. Até ele quebrar e sangrar. Aí você pensa que ela está com síndrome de suicídio. E ela bate aquelas garras com uma folha. O processo é longo, é dolorido. E elas quebram todas. E ela, antes de fazer isso, ela arranca as penas. Por isso que ela fica lá em cima. Porque ela não vai poder voar. Porque ela vai arrancar as penas. E ela não quer se tornar presa. Então ela faz lá em cima.
Como ela está alimentada, em uma semana a 10 dias, aquilo cresce tudo de volta, novo. Novo. Ela olha, ela vê o bico que está, ela dá o voo, ela está nova. O maior inimigo e único, só tem um único inimigo que a águia tem, é o falcão. Ele, de verdade, ele vem por cima, ele é rápido, e ele gruda nas costas dela com as garras dele, e começa a bater com o bico dele no início do cérebro dela. Daqui, do pescoço para o início do cérebro, ele vai batendo. Se ele conseguir furar e atingir o cérebro, ela morre. Ele se torna um alimento para dias para ele. Ela só tem um jeito de se livrar dele. Todas fazem isso, sobe. À medida que sobe, 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 que vai chegando nas nuvens, o falcão começa a perder o oxigênio. Não consegue mais respirar. Começa a ficar tonto, passar mal, só tem uma escolha, soltar. À medida que ele solta, virou presa. Ela volta, agora você vai ver com o que você mexeu. Ele vira o jantar com banana frita do lado e tal. O problema está na águia que na época de renovar não renovou. Deu para entender agora? Não renovou. Então vai dar o voo, não consegue direito. Não consegue atingir as nuvens sem já ter morrido já em pleno voo. Então, essa é a vida do cristão. Prontidão da oração. Muita gente vai dizer, mas por que você está orando? Porque eu não sou burro. Ué, mas você não testemunhou ontem para a família inteira que Deus te deu, em vez do emprego, te deu 2? Você vai orar por dinheiro de novo? Vou orar porque eu não sou bobo. Porque na hora que vier um golpe dos quintos dos infernos, que essas mãos não resolvem, só o poder da oração que vai poder pôr ordem na casa, eu estou com as asas renovadas. Dá para dar glória a Deus aqui? E muito crente nessa fase morre, porque ele já está desconectado e desconectada. Eles não estão orando, não estão em comunhão profunda. Os milagres recebidos, os certos problemas que atingiram a alma deles, eles já não estão aquela coisa com Deus, cansaram de Deus. E aí não ora, não está com aquela vida. A vida de oração não está, o fogo da oração não está em volta. Aí vem o golpe, não sobrevive. Por isso que tem muito crente magoado com Deus. Na hora que eu mais precisei, ele não fez nada. Vamos ver o histórico, vamos ver a história da águia. É verdade, eu na oração deixo a desejar. Está vendo? Só que a águia não faz isso por capricho. Vou repetir, não são todas que fazem. Ela faz por questão de sobrevivência. Estar aquecido, aquecida na oração, é questão de sobrevivência. Em prontidão. Você vê, os profetas estavam em prontidão. A mulher morreu o filho. Bastou chegar para Elias, foi lá, ressuscitou ele. A outra morreu o filho, chegou para Eliseu, já ressuscitou ele. A turma chegou para Moisés, não tem água. Vamos resolver isso. Está resolvido, a água veio. Não precisou de 6 meses. Deixa eu me recompor espiritualmente. Não, o projeto de renovar o bico já foi. Deus está falando, os meus são como a águia, renovam o seu bico, suas garras, suas penas, e estão em prontidão. Aí o milagre acontece. Dá para dar glória a Deus aqui, queridos? Agora vejamos na palavra de Deus situações, números aqui. Vamos começar no 1 com o povo de Israel. Nós vamos ver situações que a mão humana, o braço humano não resolve, a caneta humana não resolve, o grito humano não resolve. Só oração. Primeiro caso, o do povo de Israel. Êxodo, capítulo 2, 23 a 25. O povo de Israel está sendo escravizado. No Egito, a vida dele está aos quintos dos infernos. Não há um ser humano que eles possam dizer, livra a gente faz um acordo com você. Não há. Tem situações na vida da gente, queridos. Não tem o fulano para falar, me ajuda, eu te ajudo, mas não tem. Tem situações de saúde física que não tem o tal médico que vai poder dizer, te dou tal remédio, resolve. Tem situações de pessoas que amamos. A gente sabe que agora o esforço humano está nulo. O povo de Israel não tem para quem pedir. E o que tirou ele de lá? E para melhorar, o que transferiu a riqueza daquela mesma nação para o bolso deles? Só um. Não é expertise de guerra, não é inteligência de manobras políticas. Está
Está em Êxodo 2, 23 a 25. Decorridos muitos dias, morreu o rei do Egito, os filhos de Israel gemiam sob a escravidão e por causa dela clamaram, e o seu clamor subiu a Deus. Todo mundo enche o pulmão e diga, oraram. Ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da aliança com Abraão, Isaque e Jacó, e viu os filhos de Deus e teve dó, compaixão, libertou. Queridos, não teve dois alibês. Vou repetir o título da palavra de hoje. Situações que só a oração resolve. Só oração. Não teve duas, não teve, só oração. Mais você liderar na tua vida, mais você vai entender essa pregação de hoje. Tem muito homem e mulher de Deus que estão no azeite, e não é pela vida própria, eles estão saudáveis, estão bem, não estão em crise, não estão pegando psicólogos para se recompor, estão com a vida arrumada, mas eles estão orando, estão indo no monte, estão jejuando, estão fazendo pactos com Deus. E você pergunta por quê? Porque eles sabem que tem que ter o azeite na mão para tudo que chegar na frente. Eles cuidam das coisas do Senhor. Dá para dar glória a Deus bem forte? Dá para aplaudir a Deus? Josafá, idem, mesma coisa. Josafá descobre que reis muito mais fortes que ele estavam na porta. E olha o que ele diz em 2 Crônicas 20, versículo 12. Olha as próprias palavras de Josafá. 2 Crônicas 20, versículo 12. Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra esses inimigos? Porque nós, o que ele diz aqui? Não há força para resistirmos. Não há. Há essa grande multidão que vem contra nós. E não sabemos o que fazer. Porém, os nossos olhos estão em ti. Traduz a 2024. Recorremos à oração. Quantos vão dar uma glória a Deus bem forte? Não tem o que fazer. Queridos, se vocês me perguntassem, pastor, mas você já passou por essa palavra de hoje? Você acha que ela estaria viva em mim se eu não vivesse ela mais de 1000 vezes? Quantas vezes eu tenho que olhar para a minha liderança e dizer, aqui não tenho que mexer, eu não vou ligar para ninguém, eu não vou, aqui é só oração. Quantas vezes? E graças a Deus por isso. Todas as vezes que a gente mexendo com os dedos ou com as mãos, gesticulando um pouco, resolve, demora. Quando depende só de Deus, o milagre vem. O milagre vem. E aí, 15 e 17, Deus, que não é surdo, ele responde e ele usa palavras de acordo com a oração que lhe foi dirigida. O que fala? O que Deus fala para Josafá no 15? E disse o Espírito Santo, dai ouvidos todos vós, Judá e moradores de Jerusalém, e tu, rei Josafá, ao que vos diz o Senhor. Não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois, o que ele diz aqui? A peleja não é vossa, mas de Deus. Ouvi claramente que vocês não têm o que fazer. Então, realmente, vocês não vão ter que fazer nada. Vocês orem, que eu vou fazer. Quantos vão dar glória a Deus bem forte? E no 17, neste encontro, o que ele diz? Não tereis que pelejar. Por resto da tua vida, Deus vai estar de prontidão, porque Ele sabe que está chegando o problema ou a notícia. Ele sabe que tem uma alma chegando para você com esse tipo de problema. Deus está de prontidão. A única coisa que Ele espera, você se interpor na oração. Já está no azeite da oração. Já está com as asas renovadas. E Deus diz, é a minha vez de agir. Olha, vocês não vão ter que pelejar. Só fiquem em oração, vocês vão ver o que eu vou fazer. Foi lá e fez. Pode aplaudir a Deus, sim ou não? Ezequias, idem, mesma coisa. Ezequias se confronta com a maior potência bélica do Oriente Médio. O cara chega para ele, ó, vamos lá. Em Isaías 37, versículo 1. Veio contra ele literalmente o homem mais forte do Oriente Médio, trazendo assírios. Lembra de Babilônia, Assur, que é a Síria, e Nínive, que a Síria era o povo mais cruel da terra? Esse povo que chegou aí. Então, em Isaías 37, versículo 1, tendo o rei Ezequias ouvido isto, vírgula, o que diz na Bíblia?
rasgou as suas vestes. Não há o que fazer. Não há. Por que ele rasgaria as vestes se fosse um problema que basta passar o cartão de crédito e resolve? Não. Rasgou as vestes porque é cruel a notícia. Não há o que fazer. Mas o que ele fez em seguida está evidente. Cobriu-se de pano de saco e entrou na casa do Senhor. Foi orar. Você vê que ele está familiarizado com isso. 21 a 23. Então o profeta Isaías mandou dizer a Ezequias: assim diz o Senhor, Deus de Israel, acerca de Senaqueribe, rei da Assíria, cidade que chama Assur, da Assíria, dos assírios. Esta é a palavra que o Senhor falou a respeito do cara. A igreja, a virgem filha de Sião, te despreza, zomba de ti. A igreja meneia a cabeça por detrás de ti, viu, o tal de Senaqueribe? E aí Deus fala para ele: a quem, no 23, afrontaste de quem blasfemaste? Contra quem alçaste a voz arrogantemente, ergueste os olhos? Contra o Santo de Israel, contra mim. Deus puxando a briga para si. Por quê? Porque os dele nessa situação nada podem fazer. Haverá tantas situações nesta vida que nós não temos o que fazer. E olha, quando era imatura, afoito libanês, só libanês na lata, era na gritaria, vamos para cá, vamos pular telhado. Hoje a maturidade me ensinou, quando eu vejo certos quadros, eu já falo: não toque, não mexa, não ligue para ninguém, não mexa, nem responda. Só que só na oração, a vida me ensinou. Tem situações na nossa vida, que vou repetir, tem que ser repetitivo hoje. Só a oração resolve. E ai, pena lamentável pelo crente e pela crente, que apanhados em situações como essas, não estão orando. Eles pensam que agora acende a chama porque o problema veio. Não é verdade. Com problema sério vem um baque sério. E para muitos o golpe é fatal. Mas quem está orando, bateu, eu sei onde eu vou correr aos pés de Deus. E vai ser briga de deuses aí, de demônios que se intitulam deuses contra o Senhor. Vamos ver como é que vai ficar isso aqui. Aplaude o teu Deus, aplaude. Ainda no 34 a 36, estamos em Isaías 37. Deus diz assim: pelo caminho por onde vier esse cara, por esse voltará. Mas nessa cidade não vai entrar, diz o Senhor, porque eu defenderei a cidade, a tua casa, teu emprego, tua vida financeira, essa ameaça na tua vida, para te livrar por amor de mim. No 36, então saiu um anjo do Senhor, feriu no arraial dos assírios 185 mil. Ou seja, Ezequias não teve que fazer isso, porque não tinha como fazer isso. Deus fez por ele. Deus vai fazer tanta coisa por você. A única coisa que Ele te pede é: renove as asas. Quarto, Paulo e Silas não se livraram das cadeias porque eram mágicos. Põe aí as algemas que, me soltei. Não foi assim. Foram colocados no cárcere, foram acorrentados, viu o inferno. O que eles fizeram? Em Atos 16, 25, 26, o que foi que libertou eles? Porque naquela hora não tem magistrado a quem procurar, não tem político, não tem ricaço, não tem a quem recorrer. Se Deus não vai até eles na cidade onde eles estão aqui, aliás, o único crente até então eram praticamente eles. Se Deus não vai até ali, dali não sai mais. Mas em Atos 16, 25, o que libertou eles das cadeias? Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. 26, de repente sobreveio um terremoto tamanho que sacudiu os alicerces da prisão, abriam-se todas as portas e soltaram-se as correntes, cadeias, cadeados de todos. Pastor, qual foi o agente, o veículo para tamanho milagre? Oração, não tem duas. É o título de hoje, meu Deus do céu. Só oração podia resolver. E resolveu. Todos esses casos a oração resolveu. Vai vir na tua vida, não na tua em nome de Jesus, mas na tua vida a situação de pessoas. Porque eu nunca vou profetizar neste púlpito problemas na tua vida. Mas vão vir muitas pessoas para você. E você vai lembrar dessa palavra. E você vai dizer para essas pessoas: não fique com medo porque a medicina diz não tem mais jeito.
Não fique com medo, porque quem te ameaça é o agiota mais temido do bairro. Porque agora, segundo a palavra de hoje, é só Deus que pode agir. E nós vamos orar, e você vai conhecer o fôlego do Deus na mão de quem você entregou a tua vida para ser teu Senhor. Aplaude o teu Deus, aplaude. Não falha. Quinto personagem, Pedro, jogado numa prisão com escoltas e soldados. Do lado dele, trancado o portão de ferro e soldados aqui também, e corrente nos pés de Pedro. Quem que sai dessa? Ah, não sei aquele mágico lá que desaparece. Não tem não. Vamos ver isso? Atos 12, 4-9, Pedro jogado numa cadeia, não tem quem um tire de lá. O rei, os magistrados, tudo contra ele naquele dia. Atos 12, versículo 4, tendo feito prender Pedro, lançou-o no cárcere, entregou-o a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus. Todo mundo diga oração. Tanto da parte da igreja a favor dele, como parênteses, segundo o Salmo 8, 22. Pedro era homem de oração também. Dá para dar glória a Deus aqui? Não é só, minha igreja que ora, ainda bem, temos nomes ali, estão me cobrindo. Pedro também era de oração. Que mais? 6. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor. Não veio o ser humano, porque ali nenhum ser humano resolve. Teria que ser Deus em oração apenas, queridos, apenas. E que mais? E uma luz iluminou a prisão, e tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíam-lhe das mãos. Por que depressa? Porque está com medo que os caras acordem? Não, porque a igreja está orando, estão aflitos. Corre lá para ver que Deus já fez um milagre. Disse-lhe o anjo: cinge-te, calça as sandálias, e assim o fez. Disse-lhe mais: põe a capa e segue-me. Então saindo e seguia, não sabendo que era real, tamanho era o milagre que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes que era uma visão. 6º personagem, Daniel, na cova dos leões. Você vai recorrer a quem? Se o próprio imperador assinou um decreto que coloca Daniel na cova, e o imperador não pode revogar aquilo, você vai fazer como? E aí Daniel diz: não, pera, rei, fique em paz. Estou intacto, os leões estão tudo calmo, a conversa com o anjo aqui foi longa. Por quê? Porque a tua Bíblia diz, e Daniel 3 vezes por dia abria a janela e orava. 3 vezes na sua aflição é mais fácil? Não, na sua maior colheita. Daniel agora colocado como o homem maior prestígio de palavra. Os conselheiros do rei eram as pessoas mais temidas no reino. Porque o rei ouvia às cegas. Daniel era um desses. E mesmo assim, Daniel no palácio, comendo comida de rei, cheio de recursos, de glória humana. E ele orava 3 vezes por dia. Ele renovava as asas, o bico, as garras. Aí veio o negócio da cova. Ele falou: moleza, rei, pode ficar em paz. Quantos vão dar glória a Deus aqui? Outra vez, queridos, fala em Atos 1, em Atos 2. Em Atos 2 que vamos falar de coisas materiais? Os discípulos não tinham o que comer, porque o Senhor deles foi colocado na cruz, e eles agora têm prêmio pela cabeça deles, mínimo, mas tem. Não podem ser vistos publicamente na rua. E está um grupo de 120 pessoas no cenáculo, escondidos. Você acha que estavam comendo o que ali? Muito difícil. Os recursos humanos escassos. Mas Pedro e o restante oravam. Atos 1,14. Eles com as mulheres oravam. Em Atos 2, Deus me deu a sorte deles, e as propriedades estavam aos pés deles, e do povo ninguém tinha necessidade de coisa alguma. Você diz: mas qual foi o agente? Está simples, é simples assim. A oração. Não teve um homem que se teve compaixão, um imperador que falou: vou dar uma ajudinha. Não teve.
Foi só o poder de Deus, porque só Deus podia fazer algo por eles quando estavam escondidos naquele cenáculo. E o que tirou eles de lá? Oração. Vou repetir, em todas as áreas da tua vida e da vida dos que te procuram pedindo ajuda, tem coisa que só a oração vai resolver. Tem coisa que a gente resolve. E Deus diz, quer saber? Faça você. Deus, essa lâmpada, troca você. Não preciso fazer milagre, troca você. Mas quando é a vez de Deus, Deus vai dizer para você, aquieta-te, que saiba que eu sou Deus. Aquieta-te, confia em mim. Oitavo exemplo, Senhor Jesus, queridos, quer mais exemplo do que o teu Senhor? Ele fala, não tem que me tirar da cruz. Os maiores poderes estabelecidos na nação vão querer fazer o inferno comigo. Ele fala do dia que ele vai ser entregue na mão desses caras, do tamanho do terror que ele sentia, do medo que iam fazer com ele, porque ele era ser humano. Em Lucas 12:50, ele fala em angústia. Ele fala, eu tenho angústia só de pensar no tema. Olha a situação que ele vai enfrentar. Em Lucas 12:15, tem, porém, um batismo. Um batismo quer dizer uma passagem. Ele está falando que vai morrer na cruz e passar por lado da glória. Tem um batismo com o qual hei de ser batizado. E quanto me angustio até que o mesmo aconteça. Veja, uma situação de terror. Pastor, o que é que tirou ele de lá como vencedor? O que é que fez ele cruzar tudo o que fizeram com ele, aquela cruz, como triunfante? Terminando com essa referência a Lucas 22:44. Ele fez o que ele nos ensina a fazer. Porque nesta hora, não era ser humano, não era procurar alguém poderoso. Oh, lembra quando eu curei teu filho? Não tinha nada disso. Ali era só Deus. Em Lucas 22:44. E estando em agonia, o que diz na tua Bíblia? Orava mais intensamente. O medo gigante, aconteceu que seu suor se tornou em gota de sangue mesmo, caindo sobre a terra, mas ele orava intensamente. Era algo entre ele e Deus. Pastor, por que essa palavra apenas por alguma situação que surge aqui no nome de Jesus não vai surgir, ou alguém que vai me procurar? Não, não é só por isso. É porque o Senhor falou para mim que Ele está para liberar tesouros. E Ele falou para mim, avisa ao meu povo que não esteja dormente aí em casa, não importa a igreja que você vai, você fica aí. Mas também essa palavra é para você. O Senhor falou para mim, avisa ao meu povo que os tesouros vão se abrir, mas que não estejam dormentes. Quantos dão glória a Deus aqui? Quantos querem pedir para o Espírito Santo dar a você força para orar? Ser essa pessoa que renova as penas em dias bons e em dias ruins. Quantos levantariam a mão aqui? Apaga as luzes, põe a mão no teu coração, diga comigo, Senhor Jesus, diante da tua palavra, peço perdão se de alguma forma estive dormente, estive apático, apática, se estive acomodado, acomodada, eu peço perdão. Se menosprezei a coisa mais importante na minha vida, que é a nossa comunhão. Mas hoje eu estou de volta. Creio no teu poder. Não abro mão da minha confiança cega em ti. Eu me entrego nas tuas mãos. Volto a orar a ti. Volto a crer que o Senhor fará tudo na minha vida. Amado Espírito Santo, o Senhor conhece os meus limites. Sabe até onde estou disposto. E até onde consigo chegar. Me ajude a ficar de pé. Me ajude a ser um homem, mulher de oração. Me ajude a renovar as asas, como o Senhor espera de mim. Põe a mão no teu cérebro, diga comigo, eu rejeito da minha mente toda a desconfiança de Deus, toda a semente de incredulidade, toda a sentença de derrota. Eu arranco da minha mente, renovo a minha mente, esperando os milagres de Deus na minha vida. Eu e a minha casa
Somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Somos de oração e ninguém mudará isso. Em nome de Jesus. Amém. 3 minutos para você orar agora. 3 minutos para você aplicar a pregação que acaba de ouvir no teu coração. Falar com Deus no particular. Eu vou me calar, vou te dar 3 minutos entre você e Ele. Canta esse louvor, igreja, canta. És o Filho de Deus, Santo, Santo, Santo. Poderoso, Deus glorioso, enche este lugar. Digno, 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 digno de receber louvor, Santo, 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 és o Filho de Deus, maravilhoso, poderoso, Deus glorioso, enche este